Olá, pessoal. Agora são 13 horas e 46 minutos do dia 3 de 5 de 2020. Sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria responder aqui uma pergunta que me fizeram a respeito do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, então, que ontem ele fez depoimento à Polícia Federal, depoimento que durou 8 horas, e no dia anterior, aliás, ontem, essa turma bolsolavista ficou em pânico. Um esperneio que vou falar para vocês, viu? Assim, chororô, encher o saco, porque ficaram em surto mesmo, porque eles ficaram com medo, eles estão vendo assim, eles têm um projeto autoritário que pode estar em risco por causa das delações agora, do depoimento, na verdade, do Moro, que entregou as conversas que ele tinha com o presidente da República no celular, tá? Mas aí minha pergunta, puxa, isso significa incensar o Moro? O Moro é um herói? Mas, assim, olha, não é um herói. A pergunta então, que me fizeram é, Moro é um herói ou é um oportunista? E eu vou responder aqui então. Moro é um oportunista, como a maioria dos que se juntaram a esse governo. Eu não vou dizer que todos os políticos que se juntaram a esse governo são oportunistas do mesmo nível. Tá? Tem pessoas que provavelmente acreditaram em ideais, acreditaram numa bandeira política. Por exemplo, a pessoa acreditou na luta contra a corrupção e foi até o final, nessa luta contra a corrupção. Nunca destoou. Se isso é um oportunismo político, a gente, é uma questão aí individual, não fica tão nítido, porque a pessoa está sendo fiel à sua causa, e não apenas fiel a um projeto particular de poder. Só que Moro, ele é um pouco diferente. Porque o Moro, ele não entrou apenas para fazer número, para fazer volume. Não. O Moro, ele não tinha um histórico associado a extremistas neste nível, a extremistas desse pior tipo. Ele, inclusive, era visto como uma pessoa, um tucano, sabe? Uma pessoa mais próxima de um centro político, embora a Lava Jato, ela sempre tivesse esse tom jacobino. Então, a imagem que ele criava, eu não estou falando, fazendo julgamento aqui de valor, tá? Estou falando aqui, a imagem que ele criava em público, que ele sempre transpareceu, foi de uma pessoa moderada. Até, inclusive, no depoimento, ele não levantava a voz, não ficava lacrando, nunca tentou lacrar, ele sempre buscou uma postura discreta, Então, em termos de postura, tá? E não da política em si, mas pelo menos em termos de postura, o Moro ele sempre foi uma figura moderada, civilizada. Então ele é visto como uma pessoa civilizada. Então é uma pessoa que, se você chegasse assim e fosse ofender ele e a esposa dele com intimidação, ele não vai responder com baixaria. Então é uma pessoa que trouxe um ar de civilização ao governo Bolsonaro. Mas esse é o maior problema. Porque o que acontece é que isso ajuda o autoritário. O autoritário, que ele é tosco, ele precisa de uma pessoa ou mais pessoas com imagem assim, para que o autoritarismo dele não fosse percebido. Então, desde o começo, o Moro tem atrapalhado todos os setores democráticos do Brasil, sejam à direita ou à esquerda, porque ele nublava a percepção das pessoas em relação ao autoritarismo do Bolsonaro. E ele sabia disso. É diferente, o Moro ele é diferente da maioria daqueles políticos. Eu conheci pessoas, mais de uma pessoa, do meio político, e eu vi a expressão corporal, e a expressão corporal dessa pessoa, ao se dizer decepcionada com Bolsonaro, de espanto, era legítima. A pessoa não estava fingindo. Então, quando você vê na leitura corporal a pessoa dizendo eu estou decepcionado, e você vê que é sincera a pessoa, então eu vou acreditar que a pessoa está decepcionada. Ela esperava. Então, a pessoa esperava que o governo fosse até o final como uma democracia. Não estamos dizendo que a democracia vai acabar, mas que fosse até o final sem tentativas de ruptura com a democracia. Então, a pessoa esperava. Então, a pessoa, quando se diz eu estou decepcionado com isso, então, tudo bem que algumas pessoas já sabiam da declaração, de várias declarações do Bolsonaro, em favor do autoritarismo. Só que essas pessoas achavam que ele fosse controlável, ou que ele não tivesse coragem de escalar do jeito que tem escalado. Tá? Então, existem pessoas que você pode dizer, sim, que estão enganadas,
E mesmo que tenha sido um oportunismo, você não pode chegar na cara de todo aquele que abandonou o governo e falar, você é um oportunista. Mas com o Moro é diferente porque ele é uma pessoa que tinha esta noção política, ele sempre foi um estrategista, ele sempre conheceu aquele ambiente, ele sempre lidou com estratégias complexas para poder fazer aquele combate que ele fez na época da Lava Jato. A Lava Jato tem muito de estratégia política. Inclusive, eu sou um crítico da Lava Jato porque ela se politizou demais. A Lava Jato saiu das suas tamancas. Ela levou o judiciário para uma esfera do espetáculo midiático. E isso ajudou o extremismo do Bolsonaro. Mas ainda não é nem esse caso que eu estou entrando no detalhe. Não vou entrar no caso específico de cada um. Porque muitos bateram o pé e, quando viram o autoritarismo do Bolsonaro, viram os ataques à imprensa, viram a tentativa de cercear a Polícia Federal. Então, quando eles viram isso, eles se posicionaram contra. Vários se posicionaram contra. Então, permanecendo fiéis aos seus ideais, então, nesse ponto, isso aí conta um pouco a favor deles. Mas Moro, ele entrou no governo do Bolsonaro. Ele entrou num governo de valores antidemocráticos. Ele chegou ao ponto de fazer um elogio público ao Olavo de Carvalho, na época em que estavam acontecendo linchamentos de outras pessoas da base. Quem estuda a teoria dos eleitorados sabe que esse tipo de redução da base, ou pelo menos a ampliação de players de mais baixo nível, essa turma que topa tudo, a gente sabe que isso aí amplia a tendência autocrática do líder. A gente sabe disso. E ele assistiu calado. Fazia compartilhamento de coisas como Renova Mídia. Sérgio Moro fez isso. Sérgio Moro chegou a um ponto em que ele foi atrás de um espetáculo punk, acho que Facada, o Facada Fest, porque eles fizeram charges que não tinha nenhuma incitação à violência, é só a figura do Bolsonaro ali. E o que colocaram? Não, isso foi investigado. Isso valia tudo isso para bajular autoritário. Então, Moro fez o trade dele. Fez o trade, só que agora está sendo xingado de traidor por uma seita política. Traidor! Traidor do Brasil! Traidor! Traidor do Brasil! Que é o destino de quase todos aqueles que se aliam a uma seita política. Porque eles valorizam aqueles que ficam até o final, os devotos, os que lambem mesmo o chão. Eles vão pegar, fazer um xixi no copo e falar, bebe. O cara não vai beber e fala, então é traidor. Tu é impuro. Esse é o futuro. Não? O futuro é o apodrecimento desta base. É só podrões, é um jogo de podrões. Mas o oportunista, que é o espertão de praia. O espertão de praia fala, eu vou fazer meu trade com a seita. E muitas vezes tu te enrola lá na frente. Então, vamos tomar muito cuidado com esse negócio de incensar o Moro. Tá? O Moro, ele fez as escolhas dele. Ele ficou por quase 16 meses num governo autoritário. Em todo esse período que ele ficou no governo, a base só apodreceu. Ou seja, a presença dele não fez nada em favor da democracia. Ao contrário, atrapalhou. Atrapalhou porque a gente denunciava o autoritarismo do Bolsonaro e o que acontecia? As pessoas falavam, ah, mas tem um Moro lá, tem um Moro lá. Aí pronto, você tinha que ficar explicando, perdi um tempo desgraçado. Olha o quanto que você atrasou a democracia do Brasil, Moro. Olha o dano que você fez para a democracia. A gente não sabe se aqui vai virar uma autocracia, mas tua presença lá, dando lustre para este presidente, causou um dano, sim. Já assim, fragilizou nossa democracia. Tudo por oportunismo. Era o cargo? Não sei, era o cargo no STF? Eu não falo sobre as escolhas das pessoas. Eu não falo sobre a vida de ninguém. Eu falo sobre as atitudes públicas. E só. Esse é o objetivo aqui desse blog. Eu não faço nenhuma acusação. Eu só quero saber. Era o cargo no STF? Era o quê? Então, era óbvio, porque durante todo o governo, o Moro foi incoerente. Tentando soar como democrático, porque ele não é um player querendo riscos, como um autocrático. Mas assistindo atitudes autoritárias do Bolsonaro e, às vezes,
Não sei o quê. Quando foi lá, naquele caso no Ceará, no motim de policiais, o Moro ficou contra o motim, pois um chefe da Força Nacional, chefe da Força, diretor da Força Nacional, subordinado a ele, falou que os amotinados, ó, estavam ok, mereciam elogios. Moro, ó, bico calado. Então, gente, não tem nada de herói aqui, tá? Moro foi uma pessoa contraditória em todo este governo. Então, vamos prestar atenção no que ele tem a revelar, no que ele tem a entregar. Beleza? Ótimo, vamos sim prestar atenção, certo? Ele é mais decente, assim, ele teve uma atitude mais decente do que o Bolsonaro? Do mesmo jeito que o Mandetta? Sim, mas isso não é elogio, gente. Ser melhor moralmente do que Bolsonaro não é elogio. Então você atrapalhou. Viu, Moro? Você atrapalhou a democracia brasileira. Tá bom? A sua presença ali. Então você não é nada de. Não tem nada de heroísmo aí, não. Você saiu provavelmente para não se enrolar. Fez bem, fez bem. Isso é um elogio, entendeu? Não tem nada aí de herói, essas coisas, não. Tá? Moro não é herói. O que ele fez, a participação dele no governo Bolsonaro não pode ser esquecida. Ele ajudou a dar lustre a um autoritário em pouco mais de 15 meses ali no cargo. Essa é a realidade, gente. Eu sei que não é agradável falar isso, mas é a realidade. Ele vai ter apoio como cidadão enquanto for atacado pelas milícias virtuais. Vai. As denúncias dele, apresentando provas, vão ser ouvidas e tem que ser ouvidas mesmo. Mas, no final das contas, e ele aceitou participar de um governo liderado por Jair Messias Bolsonaro. Esses são os fatos. Uma escolha. Certo? Tem nada aí de herói quem aceita fazer esse tipo de escolha com a consciência que ele já tinha. Beleza, gente? Valeu, um abraço.